Vamos lá, agora nós vamos para a manchete. A principal manchete de hoje é o seguinte: na noite de ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez um discurso na Câmara Municipal de São Paulo. Ele estava lá na Câmara para fazer a filiação do Fernando Holliday, que é do estado de São Paulo. Ele falou de vários assuntos, o ex-presidente Bolsonaro. Falou de incêndios, falou da punição de 8 anos e também sobre a inegibilidade, falou que quer voltar à presidência, falou dos atos do dia 8 de janeiro, falou de vários assuntos. Mas de alguma maneira, o ponto alto da fala foi os adjetivos que o Bolsonaro deu ao atual presidente Lula. Não pela beleza dos adjetivos, mas por tudo aquilo que a gente já tem falado aqui no programa. Os dois, tanto Lula quanto Bolsonaro, me parece que querem os holofotes para si. E aí eles ficam se engalfiando dia após dia. É titica para lá e jumento para cá. Vamos ver o que disse o ex-presidente Bolsonaro. Problemas, pancada. Pancada por quê? Porque o país é maravilhoso. Ninguém tem o que nós temos. A quem interessa? Leva-se em conta alguns países europeus, país mais do norte. Interessa eu ou um entreguista na presidência da República? Um analfabeto? Um jumento, por que não dizer assim? Ai, 7h49. Repita. 7h49. Pra alegria do Kim Rafael, ficou todo sorridente. Kim, eu já vou começar com você então. Ó, eu, de alguma maneira, agora eu tô sendo muito sério aqui. Eu discordo dessa posição de puxar a polarização pros dois e me parecer que são as únicas soluções que o Brasil tem. Como eu falei, é titica pra lá e jumento pra cá. Pois é, uma ação, outra é a reação, se espera isso, né? Então eu acho que, infelizmente, o Lula, sendo presidente, acaba falando asneira, e o Bolsonaro, obviamente, vai ter que construir novamente, não construir completamente, mas continuar essa construção de que, primeiro que ele está inelegível, né? Tem que deixar muito, muito claro isso aí. Mas buscar alternativas de conversar, continuar conversando com a população. Ele ainda tem um eleitorado muito grande, né? Mais de 50 milhões aí, pelo menos é os que votaram nele. Então acho que ele tem que continuar numa forma mais adequada, talvez, de discursar. Eu acho que ficar a todo momento falando, o jumento lá, né? Que foi o caso específico. Não parece que não dá outras alternativas às pessoas que têm dúvidas de votar nele. Então eu acho que ele tem que ser um pouco mais ponderado. Acho que para a militância não precisa mais falar, porque são bem aguerridas. A militância realmente é bem fiel a ele. Tudo que ele fala, a militância vai abaixar a cabeça. Agora tem outros aspectos da população que precisa ser considerado. As pessoas que realmente ficam em cima do muro, que não gosta muito de um tom jocoso, como ele acaba falando, assim como o Lula, né? E eu acho que ele tem que realmente buscar a alternativa de ter a confiança dos demais. E só ficar realmente reagindo ao que o Lula fala, vai ficar essa polarização infinita. Não vai construir algo novo. E isso é ruim para o país. Desculpa, mas é ruim. Ângelo Rigon? Eu não gosto de entrar em briga de equídeos, né, no caso aí, porque o próprio Holliday, que assinou ficha ontem no PL, era do MBL aqui do nosso amigo Kim Rafael, chamou o Bolsonaro, esse que chamou o Lula de jumento e analfabeto, o próprio Holliday, que estava entrando no partido, que foi elogiado ontem pelo Bolsonaro, chamou o Bolsonaro de jumento e corrupto. Jumento e corrupto. Isso está em todas as redes sociais. As pessoas mudam, né? Então mudam. Por isso que esse eleitorado que você falou que o Bolsonaro tem, a tendência dele é diminuir, não só por causa desse tipo de coisa, de xingamento. Da mesma forma que eu reprovo que o Lula falou em Belém esse ano, em junho agora, começo do mês, chamou o Bolsonaro de vagabundo e gangster. Imagino que ele não seja gangster. Pamela Bussolini? Paulo, eu preciso primeiro, antes de fazer meu comentário, lembrar 3 coisinhas aqui, porque só titica, o Lula chamando o Bolsonaro, não foi, ó. Lula chama Bolsonaro de titica durante o discurso e evento na Uni, Lula chama Bolsonaro de gangster e vagabundo em evento em Belém, Lula chama Bolsonaro de genocida em evento sobre saúde.
E agora o Bolsonaro chama ele de jumento, né, e analfabeto. Estou feliz com isso? Jamais. Eu penso que é muito triste a gente ver duas pessoas que são tão proeminentes na política, né, brasileira, o Bolsonaro, o Lula, né, tem aí milhões de eleitores, pessoas que muito se espelham neles, levando o debate público para esse nível. Eu penso que a gente precisa elevar o debate político no Brasil, né? Temos tantas coisas mais importantes para debater, como a reforma tributária, por exemplo, que está aí às portas, e a gente assiste esse tipo de coisa, troca de xingamentos, troca de ofensas. A impressão que a gente tem é que a gente está num grande jardim de infância, né? E estamos num país continental, né? Isso aqui já foi um império, você veja bem. Então é muito triste a gente ver que o Brasil tem ido para este lado. Então, para os dois, assim como foi no dia da Titica, que a gente comentou há poucos dias atrás, né, o meu repúdio. Eu penso que a gente realmente precisa elevar o debate político no Brasil e parar com essa coisa de jardim de infância. Naman. Um povo vai até a medida em que os seus líderes, no nível dos seus líderes. Então, a população está atenta a isso. E, naturalmente, que eles não concordam com esse tipo de linguagem, essa troca de ofensas colegiais, infantis, de pessoas sérias. E a população, no momento próprio, vai dar a resposta a esse tipo de coisa. Existem questões, como foi colocado aqui, muito mais importantes. Então, isso aí é fofoca de menino brincando, que devia estar usando fralda para ficar tratando um ao outro assim, e achando que a população é um grupo de pessoas que não tem bom senso, que não tem equilíbrio. Apesar da simplicidade do nosso povo, nós sabemos o que nós queremos. Nós queremos um país que gere esperança nessa juventude que está aí, que trate as pessoas idosas com respeito, que trate aqueles que vivem situações mais difíceis de uma forma que eles possam superar suas dificuldades do ponto de vista humano. E não ficar com essas fofoquinhas aí que não levam a nada, não constrói nada, apenas desvia daquilo que é mais importante, que são as questões econômicas, as questões sociais, as questões de saúde, de educação do nosso povo. É profundamente deseducador quando líderes de uma nação ficam nesse nível. Ô, Fernando Tupan, oposição é sempre muito saudável. Eu sempre pensei nisso. Porque a oposição desnuda muita coisa de quem está no poder. E isso faz bem para a população, porque a gente acaba entendendo qual é o processo. No entanto, na linha de fala de todos aqui, a infantilidade me parece que tomou conta da cabeça dos nossos dois principais políticos no Brasil. Claro, Paulo Caetano, sabe o que eles estão olhando? Eles estão olhando 2024. Os dois acreditam piamente, o Lula e o Bolsonaro, que eles são ótimos cabos eleitorais. Pode ser verdade ou pode ser que não. Nós vamos saber o ano que vem. Mas existe uma tentativa de polarização entre a direita e a esquerda que a gente vai ver muito mais daqui para frente. É a esquerda falando que o Bolsonaro é isso e a direita falando que o Lula é aquilo. Esse embate não vai ter fim. Você vê, aos poucos aqui, até aqui em Curitiba está tendo está ensaiando uma briga entre a direita e a esquerda. Por exemplo, o Paulo Martins é candidato à prefeitura de Curitiba, mas se o Sérgio Moro sair, ele não vai sair, não, foi cassado pelo TSE, toda aquela lenga-lenga que a gente já falou 300 vezes. Aí o PL vai precisar de alguém para representar a direita. E sabe qual é o nome lembrado, Paulo Caetano? Ouça isso. A ex-comentarista da Jovem Pan, a Cristina Gramel, que está sendo sondada por partidos políticos para disputar a prefeitura de Curitiba em 2024. Então está todo mundo puxando. Então você chama uma pessoa para o teu lado, vem o outro para falar mal. Então nós vamos continuar essa briga pelo menos até 2024. Aí 2024, dependendo de como terminar, por exemplo, se a esquerda tiver maioria de prefeitos, a história em 2026 vai ser uma. Se a esquerda tiver menos prefeito, a história será outra. A direita pode estar avançando.
Então, agora, o que nós estamos vendo é 2 boxistas brigando para ver quem que vai a nocaute em 2024. Ou a direita ou a esquerda. Paulo Caetano.